Hoje é dia de comemorar 55 anos de existência da nossa igreja e nós estaremos aqui de manhã agora, celebrando a ceia, ouvindo a mensagem, os louvores, tudo para adoração ao nome do nosso Deus, que é aquele que tem sustentado essa igreja todos esses anos. Como nós podemos ver aqui no nosso tema, seja firme e constante. E que possamos ser assim, firmes e constantes na obra de Deus. Amém? Amém. Nós vamos orar nesse momento pelos 55 anos de existência da nossa igreja. E eu quero convidar o irmão Geraldo, que esteja vindo à frente, para fazer essa oração de gratidão. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre essa igreja há anos, 55 anos de existência, sabemos que vem sustentado pela poderosa mão do Todo-Poderoso, Pai, porque aqui o Senhor arrumou o seu nome e nós somos gratos porque temos recebido muitas bênçãos aqui e os teus servos também têm recebido bênçãos. Tudo isso porque o teu nome está aqui, ó Pai. E obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as orações, a gratidão que temos para contigo neste local separado para cultuar o único Deus em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por essa existência dessa igreja, dessa urgência de convite ao pecador a render a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos, porque o Senhor é que tem sustentado ela, não é nós, mas a tua mão de poder é que conserva ela e conserva em alegria, sendo abençoada por ti, passa por momentos difíceis, mas o Senhor nos dá a vitória, Pai. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te agradecemos, a Deus, te louvamos, porque só o Senhor pode nos sustentar, como o Senhor tem sustentado a ela a cada dia, a cada instante, Pai. Obrigado, Senhor, por todos os teus servos que já passaram por aqui, pelos que ainda estão aqui. Sabemos que todos é grato a Ti, porque ainda que nós somos falhos diante do Senhor, o Senhor tem nos abençoado com bênçãos celestiais. Obrigado, Senhor, porque até aqui ajudou o Senhor e nos guarda de todo mal. Fica com ela, conserva ela com toda gratidão e alegria no único Deus que sustenta a todas as coisas. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem, dando continuidade ao nosso culto, nós vamos louvar a Deus nesse momento e convidamos o grupo de louvor, o irmão Peterson e a irmã Josilene, que estavam nos conduzindo em louvor ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé para nós louvarmos a Deus, como é bom conhecer esse amor tão grande de Deus ao enviar o seu Filho para nos salvar, Então vamos cantar. Te agradeço, porque antes, outrora, nós estávamos sozinhos, perdidos, vagando aí pelo mundo, mas agora o Senhor nos trouxe para a luz, nos trouxe para os seus caminhos santos. Então vamos cantar com o coração grato a Deus pela salvação que Ele nos deu através de Jesus.
passamos a ter vida. Então, nós vamos cantar, né? Viverei, viverás, porque a aceitação de Jesus trouxe uma transformação na nossa vida, né? Quando conhecemos o amor de Deus, passamos a amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Então, vamos cantar, viverei, viverás. No momento em que aceitei a meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, e eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, por isso meu Senhor sempre a cantar, por isso eu aprendi a perdoar, por isso para sempre viverei, viverás de você. E nada deste mundo sem razão. Aprenda a perdoar, seu irmão. Viverei, no momento em que aceitei a meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, e eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, estará. Por isso meu Senhor sempre a cantar, por Cristo eu aprendi a perdoar, por Cristo para sempre viverei, viverás de você. E nada deste mundo sem razão. Aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, Amém. Glória a Deus. Pela cruz, né, o Senhor nos atraiu para o seu caminho, nos dando salvação. Então, vamos cantar quebrantado. Ele nos deu um quebrantado coração quando o aceitamos em nossa vida.
Amando o próximo. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu para fazer parte do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom poder louvar a Deus, né? E só Ele mesmo é digno, né, de todo louvor, de toda adoração. Nesse momento nós vamos continuar louvando a Deus. A irmã Jusilene vai louvar a Deus com a música e os irmãos terão a oportunidade para a entrega de dízimos, né, e ofertas. Então os irmãos têm a oportunidade desse momento. Vamos continuar louvando a Deus. Esteja, irmão, refletindo, né, naquela última ceia de Jesus ali com os discípulos, né, aquele momento que ele viveu, né, e tudo que ele esperava ainda passar pela frente, né, tudo foi feito por nós, por amor a cada um de nós.
Na mesa o pão, o vinho também, no meio do mato, o amigo que vem, de um lado sorriso, no outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim meu vinho e o pão. Ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com dor. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de cear, e era o novo que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu nem olhar a minha salvação. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, no seu mergulhar a minha salvação. Ele via a mim, o meu Jesus pensava em mim. Amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos nesse momento convidar o pastor Ariano, que estará fazendo a celebração da ceia do Senhor. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos iniciar a celebração da ceia do Senhor. E eu quero convidar o irmão Anésio, que vai fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 32. Então os irmãos podem abrir suas Bíblias para acompanhar. O irmão Anésio fará essa leitura e logo após daremos prosseguimento. Louvado seja o Senhor pelos 55 anos de nossa igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Amém. Quero convidar aqui o irmão Geraldo e o irmão Tarcísio, que vão nos ajudar na distribuição dos elementos. Enquanto eles distribuem os elementos, nós vamos louvar a Deus com o hino 123 do cantor cristão. Você que é um crente do Senhor Jesus, batizado, você pode tomar os elementos e esperar para que todos nós comamos juntos. Os irmãos vão distribuir e nós vamos louvar a Deus. 123 do cantor cristão. Quem tiver um cantor cristão, quiser abrir para nos ajudar. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remigos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador. Oh,
santificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Todos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Meus irmãos, existe 3 interpretações que são feitas a respeito da ceia do Senhor. A primeira interpretação que é feita, ela é chamada de transubstanciação. Quem faz essa interpretação são os católicos romanos, porque acredita-se na doutrina católica que no momento em que o sacerdote levanta a hóstia e o vinho, aquilo se transforma literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Quem crê assim, como eu disse, são os católicos. A segunda interpretação que há é a chamada consubstanciação, que é a crença de que, de maneira sobrenatural e misteriosa, Jesus está presente nos elementos, pão e vinho. Nesse caso, os elementos não se transformariam literalmente no corpo e sangue de Jesus, mas Jesus estaria presente nos elementos. Quem crê dessa maneira, geralmente são os presbiterianos e igrejas afins, que têm a mesma visão. E a terceira interpretação é a ceia memorial, ou seja, in memória, onde o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas eles representam, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. A ceia em memória, ela celebra 3 objetivos. O primeiro, saber que Jesus morreu e ressuscitou, entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para que nós obtivéssemos pela fé a salvação. Em segundo lugar, celebra a promessa da volta de Cristo, pois ele prometeu que iria, mas voltaria. E, em terceiro lugar, nos faz lembrar que precisamos viver em santidade, uma vez que somos crentes no Senhor Jesus, precisamos viver em santidade. Essa terceira interpretação é a nossa. Nós, os batistas, fazemos essa interpretação, que a ceia é um memorial, é em memória da morte e ressurreição e volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é necessário que nós nos examinemos o nosso coração, a nossa consciência, nos coloquemos diante do Senhor, peçamos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e assumamos um compromisso de a cada dia andar com o Senhor, viver para o Senhor, até o dia que Ele há de voltar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
partiu entre os seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazem isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Comamos todos. Logo após comerem, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos. Os irmãos podem louvar a Deus com frases curtas de louvor e agradecimento por esse momento e pelos 55 anos de existência da nossa igreja. Senhor, muito obrigada por tão grande salvação. Obrigada, Jesus querido, pelo sacrifício do Senhor ali na cruz do Calvário, levando os nossos pecados à nossa condenação eterna. Te agradecemos também, ó Deus, pelos 55 anos dessa igreja. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor provou que tem para os pecadores dessa terra, Pai, dando a sua própria vida em resgate do mundo. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Contente nessa igreja, Pai. Todo mundo está me tolerando, Pai. Assim, graças a Deus, Pai. Pelos anos que eu tenho, Pai. Todos me conservando, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Amém, Pai. Graças te dou, Pai, pela vida do Elise, que um dia nos convidou para estar aqui nessa igreja, Senhor. Graças te rendemos, ó Pai, por todos os pastores que passaram, por todos os irmãos, ó Deus, que fiéis e que permanecem, Senhor. Nós te rendemos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero passar a palavra agora para o irmão Denis. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? Depois de tantas coisas boas que nós já fizemos, né? Louvamos a Deus, participamos agora da ceia do Senhor e agora vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no coração do pastor Reginaldo para nos falar. Então, o pastor Reginaldo tem a palavra nesse momento e que possamos estar, né, com os corações abertos para receber essa mensagem, que é uma mensagem que vem de Deus. Amém? Amém. Estou vendo aqui sempre de verdade, né? Os irmãos podem apagar as luzes? Eu acho que talvez vai ficar melhor a projeção ali na imagem.
Creio que vai ficar um pouco embaçado por causa desse dia. Mas quero agradecer aos irmãos que nos recebem aqui hoje pela manhã. Obrigado pelo do pastor Ariano, que nos convidou. Já estava com saudade, viu, pastor Ariano, de rever os irmãos. Ontem à noite nós tivemos uma live e pude rever o pastor Elias, a maionese. Até falei que ele estava parecendo um presbiteriano, né? Aquela barba dele, né? Parecendo um reverendo. Né? Quem sabe onde eu chego lá, né? Naquela barba dele, né? Parecendo um reverendo mesmo. Eu queria te convidar, meu querido, para abrir a Bíblia no livro do Evangelho de Mateus. Se puder ficar em pé, vocês vão ficar sentados aí mais um tempinho. Quando você dá uma esticada no corpo, Mateus 13, 24, 30, depois dos versos 26 até o verso 43. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam, os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e o colhamos? E ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio e amarrai em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. E apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. Mas nós não vamos ler essa aqui. Deixa eu pular aqui para o verso 26. Na verdade, eu tinha colocado errado ali, queridos. Agora nós vamos lá para o verso onde Jesus vai explicar essa parábola. Oi? No verso 36, né? É isso. Jesus deu um intervalinho aqui, né? Ele entrou na casa, né? Ele estava assentado num bar, contando algumas parábolas, e aí ele deu uma paradinha, né? Quem sabe, ele foi entrar na casa, a gente não sabe o que ele foi fazer, mas ele deu uma paradinha. E nisso, ele vai explicar para os seus discípulos o sentido dessa parábola. No verso 36, então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa. E vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do homem enviará os seus anjos,
e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Podem se assentar, queridos? Essa é uma mensagem que tem levado o meu coração a refletir sobre a igreja do Senhor nos nossos dias. Abre um pouquinho. Assim, ok. A minha esposa sempre me diz: olha, cuidado que o notebook vai te tampar. Né? Você fica atrás do notebook, você fica escondido. Melhorou aí, Denis? Agora está melhorado. Isso tem me levado a refletir, a questionar sobre a realidade da igreja. E eu me lembro que quando eu mudei para Uberlândia, eu tinha apenas 3 anos de idade, e foi em 1972, tem muito tempo, né? Muitos anos. Eu tinha mudado de uma fazenda, né? Os meus pais estavam mudando, né, para a cidade, em busca de melhores condições para a nossa família. E foi nesse ano que um pastor chamado Ray C. Steedman, ele escreveu um livro chamado War Life, ou seja, a vida corporal. E ele escreveu sobre a vida da igreja. A igreja não pode ser considerada como uma instituição humana. O pastor Elias falou muito bem ontem a respeito de que esta instituição foi criada por Deus. E Jesus, né, pela confissão de Pedro, ficou muito claro essa questão, de que Jesus, ele é a referência da igreja, como a pedra principal, a pedra de esquina. E aí eu te pergunto, o que vem na sua mente quando você ouve falar de igreja? Qual que é a imagem que vem na sua mente quando você ouve falar igreja? Hoje nós vamos para a igreja. Eu sei que muitas pessoas têm algumas visões, né, acerca do que seja a igreja. E no mundo, hoje tem muitas pessoas que são ateus, agnósticos, que fazem muitas críticas sobre a igreja cristã. Eu sei que muitas vezes essas críticas, elas estão recheadas de justificativas pessoais ou por abusos, talvez, que muitas pessoas sofreram, né? E é muito comum você ouvir falar de muitas pessoas desigrejadas. Você já ouviu falar disso? Tem muitas pessoas que já passaram por várias igrejas e hoje não estão frequentando nenhuma igreja. No Rio de Janeiro é muito comum ouvir falar de crentes que participam de 2 ou 3 igrejas, né? Costumam ir numa igreja muito séria, né? Na escola bíblica, aí à noite gostam de um culto mais animado, né? Um culto de reteté, né? Alguns até dizem assim, né? Porque lá às vezes o louvor é mais vibrante e tal. Então, hoje em dia tem muitas igrejas que são ditas como igrejas que atendem o gosto do freguês. Igrejas de todo tipo. Assim como você tem a opção de escolher uma loja ou outra, hoje no cenário evangélico tem muitas pessoas que querem buscar uma igreja para que elas sejam servidas. Agora, quando eu te fiz a pergunta, que imagem a palavra igreja traz à sua mente? E o pastor Ray C. Steedman, no seu primeiro capítulo, ele traz aqui algumas frases que podem sugerir
a imagem que algumas pessoas têm da igreja de Cristo. Primeiro, ele diz que às vezes a igreja pode se parecer com um clube religioso. Eu não sei se aqui tem alguém que é sócio de algum clube, né, de lazer, mas parece que às vezes a igreja se torna como se fosse um clube religioso, aonde nós somos limitados por alguns rituais, tradições, jargões estranhos e quase secretos. Irmãos, eu sou batista, mas eu vou dizer alguma coisa aqui, eu não sei se vai contrariar o coração de alguns, né? Mas tem algumas pessoas que você chega no culto, aí o irmão diz: olha, eu já tenho aqui na palma da minha mão o tal do aquele roteiro que chama, como é que chama aí, pastor? Me ajuda a lembrar? A ordem do culto. Aquilo é tudo esquematizado e parece que nós não podemos sair de maneira nenhuma daquilo que foi programado. Eu sei que nisso nós temos que ter decência e ordem, mas eu creio uma coisa, que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Amém. Se Deus quiser mudar alguma coisa, será que Ele vai encontrar, irmãos, liberdade do meu coração para falar: bom, eu não quero que seja feito do seu jeito, eu quero que seja feito do meu jeito. Por isso nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Uma outra imagem que ele coloca é que às vezes a igreja é como um grupo de ação política travando guerra em nome de uma agenda política, e esquerda ou direita. Alguém uma vez me perguntou: o seu pastor é de esquerda ou de direita? Eu falei: bom, ele toca dos dois lados, né? Ele toca o violão dos dois lados, né? Eu quis sair um pouco fora da discussão, do debate, porque infelizmente dentro das nossas igrejas tem muitos crentes que são partidários a partidos de esquerda, do marxismo. Tem irmãos nossos que estão aí empenhados em partidos políticos. Agora, eu vejo um grande problema, porque se você faz parte de um grupo político, você tem que aderir às ideologias e aquilo que eles pregam. Nas últimas eleições nós tivemos um grande problema de grupo de WhatsApp de igreja. Eu não sei se aconteceu aqui. Muitos líderes tiveram que colocar regras, porque muitas pessoas começaram a debater e começaram a levar para o lado pessoal. Crente, irmão brigando com o outro porque o outro era de um outro partido. Né? E nós já estamos chegando próximo a outras eleições. Eu espero que nós aprendamos a não ficarmos discutindo coisas que não vão promover edificação e o amor mútuo entre nós. E tem uma outra imagem que ele coloca, que às vezes a igreja se parece com uma sala de espera, onde as pessoas estão com uma expectativa, vivendo de forma passiva pelo próximo ônibus para o céu. Eu brinco com um pastor aqui na nossa região, né? E alguém certa vez diz: olha, pastor, se o ônibus espacial, celestial, melhor dizendo, se o ônibus celestial resolver estacionar na porta da igreja, uma renca de crente vai subir, vai para o céu. Por quê, irmãos? Porque às vezes a igreja vai envelhecendo, né? Eu sei que tem aqui várias pessoas aqui, né, mais maduras do que eu, né, mais de idade. Só que nós temos que entender o seguinte: a igreja de Jesus, ela precisa ser renovada, no sentido que nós precisamos ter crianças. Eu vejo crianças aqui, né, pelo menos, especialmente a Jusilene, né, tem, né, e tem outros irmãos aqui. E eu digo até para ele: bom, ainda bem que você está fazendo um bom trabalho de evangelismo, discipulado, porque a igreja precisa renovar. Porque senão, daqui a pouco a igreja, né, com muitos irmãos falecendo por causa de idade, como é que fica a igreja? A igreja vai fechar se não tiver uma renovação.
Às vezes a igreja foi comparada com uma coleção de hipócritas que se preocupam mais com órgãos caros de tubos, o vitral da igreja, o edifício de pedra, do que com as pessoas feridas e os famintos nesse mundo. Tem muitas igrejas que se preocupam mais com coisas do que com pessoas. E nós precisamos mudar essa realidade, queridos. Eu de vez em quando passo em algumas cidades, eu vejo até algumas construções, as pessoas construindo um templo, e eles colocam um tanto de vidro ao redor da igreja, muitas janelas. Estão preocupados em aparentar um edifício bonito para a sociedade. Mas nós entendemos que a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, não é um templo bonito. Não são os instrumentos que se colocam dentro de um edifício. Porque a verdadeira igreja somos nós, queridos. Deus habita não em templo feito por mãos humanas. Deus habita no coração do homem. O verdadeiro tabernáculo de Deus é o coração do ser humano. Amém. E aí ele continua dizendo que às vezes a igreja é um lugar onde tem viciados em religião, onde as pessoas se reúnem no final de semana para obter uma dose de bem-estar, para passar mais uma semana. Tem pessoas que vêm no culto para ter aquela sensação de que eu cumpri a minha obrigação. Tem muitas igrejas que as pessoas fazem isso. Tem igrejas que até levantam mais cedo, viu, pastor? Eu até fico imaginando, de vez em quando eu estou andando pela cidade, eu vejo que tem igrejas que 7 horas da manhã o pessoal já está reunindo para cultuar a Deus. E ele diz ainda: será que a igreja é uma coleção de matanças hipócritas que querem legislar moralidade para o resto do mundo? Eu sei que nós não podemos cair na armadilha de querer impor uma moralidade sobre esse mundo, porque nós sabemos, né, o mundo está indo de mal a pior. Você vê na televisão as propostas que têm sido feitas para destruir a família tradicional, dizendo que não há diferença entre homem e mulher, e por aí vai. Todas essas coisas estão acontecendo e nós não vamos impedir isso de acontecer, mas nós podemos ensinar o nosso povo, as nossas famílias, a serem fiéis àquilo que Deus tem nos ensinado. Agora, se nós formos honestos, uma vez ou outra, essas acusações amargas, essas reclamações com críticas, elas às vezes têm pertinência, porque não existe e nunca existiu uma igreja perfeita na face da terra. Os batistas às vezes dizem que nós somos o padrão, né? Nós somos o padrão do Novo Testamento, mas teve uma outra igreja também na história que se intitulou a única igreja verdadeira, e ela ficou séculos reinando junto com a política no mundo. Mas eu quero dizer o seguinte, queridos: não existe nenhuma igreja perfeita, porque ela é composta de pessoas imperfeitas. E aqui quem vos fala é um pastor imperfeito, porque nós vamos ser perfeitos na glória, quando nós estivermos no céu. Enquanto nós existimos aqui, nós vamos estar sendo tratados, trabalhados pela mão de Deus. E essa parábola aqui nos ensina que o bem e o mal sempre vai fazer parte da igreja. Por isso que eu até brinquei aqui no início, né? Estava olhando aqui essas asas aqui de trigo, né? Porque aquela imagem ali expressa muito bem o que Jesus quis ensinar. Quando você olha para uma plantação de trigo, você vai ver o joio misturado e você não vai conseguir identificar até a colheita. Passa a próxima imagem, por gentileza. Pega, pessoal. Eu não sei, talvez à noite eu vou projetar para que os irmãos tenham uma melhor nitidez, mas do lado esquerdo, né, tem uma haste de joio. Eu sei que está um pouco difícil dos irmãos enxergar
por causa da claridade. Do outro lado, nós temos ali uma haste do trigo. Eu achei interessante consultar o significado dessa palavra, especialmente no latim. A palavra trigo, no latim, é a palavra triticum. E ali eu coloquei triticum vulgare, é uma expressão do trigo comum. Essa é uma espécie de trigo que é mais comum para ser plantado no mundo, porque é o trigo que fornece o pão de cada dia. Você foi hoje de manhã lá na padaria comprar aquele pãozinho francês, sequinho? O pão vem do trigo. E eu perguntei para o meu professor de latim se essa palavra ela teria alguma ligação com uma outra palavra no latim, que é a palavra tritus. E ela foi usada por alguns filósofos latinos, como Ovídio e Cícero, no sentido de ser moído. Porque o significado da palavra trigo é antes de se tornar pão. Por isso que a palavra triticum, ela tem o radical de tritus. Abra comigo lá em Isaías, no capítulo 28. Esse é um texto que Spurgeon, o grande pregador batista, ele usou também para falar sobre alguns temas agrícolas na Bíblia. Eu achei muito interessante a passagem que ele utiliza. O verso 28. O grão usado para fazer pão é esmagado, pois ele não estará sempre o debulhando, nem o esmiuça com a roda de sua carroça, nem o esmaga com os seus cavaleiros. O trigo, para que ele seja transformado em pão, ele tem que virar farinha. Ele tem que ser triturado. E se Jesus não explicasse o sentido da parábola do trigo e do joio, nós não teríamos entendimento do que ele quis dizer, porque ele começou a falar sobre a parábola do semeador. E ele fala que a semente é a palavra de Deus, que é semeada nos corações, e que o coração de cada um é como se fosse o solo para receber essa semente. Aqui ele vai mudar o sentido. Ele vai dizer que nós somos o trigo de Deus. Os cristãos são o trigo de Deus. E Jesus usa o trigo para expressar uma questão muito importante. Ele fala que se o grão de trigo que está só, ele não cair no solo e morrer, ele não vai servir para aquilo que ele foi feito. E Jesus vai dizer: aquele que tentar salvar-se a si mesmo, ele vai se perder. Aquela pessoa que quer essa autopreservação é como uma semente que vai ficar guardada. Mas a semente não foi criada por Deus para ficar guardada. Ela foi criada para morrer e para produzir mais fruto ainda. Meu irmão, Deus te chamou um dia para reconhecer a sua necessidade de ser transformado por Ele. E você é chamado para se ver como o trigo de Deus. Assim como o grão de trigo ele serve para subsistência humana, para se tornar alimento. Eu quero que você entenda o sentido profundo dessas palavras. Que Deus quer que nós sejamos pessoas que sirvam para ajudar aqueles que estão vivendo nesse mundo.
Amém. E Jesus vai dizer, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Por que muitos cristãos não estão frutificando, queridos? Há uma necessidade urgente de nós morrermos para nós mesmos. Tem muitos cristãos que estão apenas vivendo em prol de que a igreja os sirva. Quantas pessoas estão assentadas nos bancos, assim como nós, às vezes nós estamos, e nós não estamos servindo ao propósito pelo qual Deus nos chamou. Ele continua, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Querido, essas são palavras que me fazem vibrar a cada dia que eu vivo. Eu vivo para servir a Deus. Não significa que você tem que deixar de exercer as suas funções que você exerce no mundo, mas que nível de comprometimento você tem tido com a igreja, com o reino de Deus? Você tem usado a sua vida, os talentos que Deus tem te dado para ajudar as pessoas? Nós até gostamos de cantar belos hinos, boas canções, mas a verdadeira adoração a Deus não é isso que nós fazemos aqui no templo. A verdadeira adoração a Deus é quando você está sensível à necessidade dos outros. Amém. Recentemente um pastor recebeu, uma das nossas igrejas, recebeu 1000 cestas básicas, porque um homem que tem muito dinheiro, ele resolveu doar 1000 cestas básicas para uma igreja, e ele disse, vocês vão distribuir 250 na igreja, e o restante vocês vão distribuir pela cidade. Eu fiquei pensando, bom, fiquei somando, 1000 cestas a R$120, aquela melhor cesta que o pessoal compra, calculei, então, e o camarada está querendo comprar mais cestas básicas para doar o mês que vem. Aqui recentemente a gente recebeu 50. Amém. E distribuímos. Sim. A igreja tem que estar atenta nesse momento que nós estamos vendo, porque tem muitas pessoas passando dificuldade. Tem pessoas vendendo, às vezes, até eletrodomésticos dentro de casa para comprar coisas para comer. E eu pedi uma cesta a mais, que nós levamos para uma outra cidade para ajudar uma igreja. E eu fui levar para uma família lá em Uberlândia, porque ela viu no site, uma das nossas igrejas, falando que estava dando cestas. E o pastor ligou para mim e falou, bom, eu vou levar para essa família. E eu levei a cesta básica, mas Deus tocou no meu coração. Eu passei no açougue, fiz uma compra de carne na padaria e levei para aquela família. Depois eu liguei para um pastor que tem uma igreja próxima daquela família, e eu disse para o pastor, vai visitar aquela família. Só que aquela mulher depois me ligou, dizendo que precisava de outras coisas, de fralda para a sua criança. Aí eu acionei o pastor agora está na hora de a igreja começar a agir. E o pastor foi lá, e depois me agradeceu, porque foi um momento muito importante na vida daquela família, e que eles puderam aproximar aquela família, até mesmo da igreja. É imprescindível, queridos, que nós possamos reconhecer a importância de nós vivermos nessa perspectiva de Jesus, do que é ser verdadeira igreja. A igreja tem que ser um organismo vivo, onde as pessoas se importam umas com as outras. Nós devemos ser humilhados. O nosso ego precisa ser humilhado. Eu vejo que tem muitos cristãos que têm medo até de autoconhecimento. Porque quando você começa a aproximar-se da luz, o que acontece? Você começa a reparar as suas imperfeições, a ver os seus defeitos, os seus pecados.
Mas aquele que é da luz não tem medo da luz. Cada dia mais ele vai se aproximar da verdadeira fonte de luz, que é Deus. Porque aquele que está na luz, ele vai reconhecer pecados, defeitos e falhas, e vai estar disposto a se submeter à vontade de Deus. E nós precisamos uns dos outros. Você sabia disso? Que nós não temos competência própria para reconhecer os nossos defeitos? O que Jesus diz? Você olha, você repara o cisco no olho do seu irmão, mas você não vê a trave que está no seu. Nós precisamos do outro para enxergar os nossos defeitos e estarmos dispostos a mudar. Agora, Deus é que muda. Eu não mudo ninguém, o pastor não muda ninguém, você não vai mudar ninguém. Mas Deus é capaz de transformar pela graça dele o coração do pecador, aquele que não consegue às vezes vencer o seu vício, né, o seu defeito moral, mas Deus é capaz. Agora, o diabo gosta de imitar. Jesus começou falando do bom semeador, e depois ele fala a palavra do joio. Ele vai dizer que o inimigo também, ele gosta de imitar a Deus. Só que ele semeia sementes do mal no coração das pessoas. Satanás, ele gosta de imitar a Deus. Deus tem um filho unigênito, o Senhor Jesus. De modo similar, Satanás tem o filho da perdição. Nós lemos nas Escrituras a respeito dos filhos de Deus, e nós lemos nessa parábola sobre os filhos do maligno. Deus realmente realiza em seus filhos tanto querer como executar a sua vontade. E nós somos informados que Satanás é o espírito que atua nos filhos da desobediência. É muito claro isso. Os filhos de Deus obedecem. Os filhos do maligno desobedecem. E existe também um mistério da piedade, mas também existe um mistério da iniquidade. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,7. Aqueles que são filhos do maligno são chamados de filhos da mentira. Assim como nós temos o trigo, é uma planta que Deus criou para servir de alimento, o joio também foi criado por Deus como uma planta natural, só que ela é considerada o trigo bastardo ou falso trigo, porque o joio ele se parece muito com o trigo. Numa plantação, se você olhar, você não vai ver muita diferença. Eu até disse algumas coisas por não conhecer. Eu dizia que o trigo, que o joio não produzia fruto. Mas Jesus disse que o inimigo semeou. Então, o joio produz semente. Assim como o trigo, as sementes são muito parecidas. A semente do trigo, ele é uma cor mais dourada, enquanto que o do joio é uma cor mais escura. E eu achei interessante o nome em latim, não sei se vocês estão enxergando ali. Vamos ver se você está bem de visão dentro. Vamos ver se você consegue ler lá. Vai colocar o óculos agora. Lolium temulentum. Lolium temulentum. Aí eu fui pegar meu dicionário em latim, eu fui pesquisar o significado dessas duas palavras. A primeira palavra, né, é a palavra joio, ou no grego cisânia, né, que é utilizada no Novo Testamento grego. Mas ao ler no meu dicionário, não ajudou muito não, no primeiro momento. Né? O joio é conhecido cientificamente como Lolium temulentum, ou popularmente, como eu falei, o falso trigo, ou bastardo trigo. A palavra joio significa ter mal de olhos.
Aí você vai perguntar, bom, eu estou usando óculos, então eu tenho um problema na minha visão. Você usa também, pastor? Adriano, você usa óculos? Usei, mas desisti. Bom, aí eu fui para o dicionário e vi esse termo, mal de olhos. Aí eu pensei, bom, eu vou ter que pesquisar mais para saber o que se trata esse mal de olhos. Agora, o adjetivo que vem ao lado do vocábulo em latim, temulento, é um adjetivo, é uma qualidade do joio. O termo temulento é um adjetivo de bêbado ou embriagado. Você já viu uma pessoa que bebeu muita bebida alcoólica na rua? Você já viu assim uma pessoa que está cambaleando, né? O mal de olhos. Ele não consegue ver nitidamente as coisas na sua frente. Essa palavra temulento vem de uma outra palavra latina que significa terror do vinho e grande bebedor. Aí eu falei, bom, até agora, essa questão de semente, o que essa semente tem a ver? É que, na verdade, a semente do joio é uma semente tóxica. Ela não pode ser consumida por pessoas e nem os animais. Quando se mistura essa semente, ela pode trazer um efeito alcoólico no organismo do ser humano. Assim como a marula, que é uma fruta no continente africano, que os elefantes comem, assim como os macacos, quando eles comem aquela fruta faz uma fermentação no estômago, aí você vê elefante cambaleando igual um bêbado, né? Os macacos também, bêbado. Cai da árvore. Cai da árvore. O macaco cai da árvore, literalmente. Então, se o ser humano ingerir a semente do joio, assim, se os porcos também comerem, eles vão ficar nesse estado inebriante. E aí eu entendi o mal de olhos, porque o mal de olhos, né, da palavra joio. Porque existe um fungo que ataca essa semente e torna essa semente, então, com efeito de tóxico e um efeito de bebedeira. O joio é uma semente que envenena. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A religião é algo que traz embriaguez no coração do ser humano. E ser religioso não é o mesmo que ser um verdadeiro cristão. Tem muitas pessoas que até dizem, eu preciso mudar de religião para ver se eu melhoro. Mudar de religião é como você trocar de roupa. Não vai fazer nenhuma diferença no seu coração. Internamente não vai fazer nenhuma mudança que precisa ser feita. Agora, uma coisa que eu queria dizer para os irmãos. Quando eu converso com alguns líderes, com alguns pastores, missionários, eles me dizem, olha, eu estou trabalhando com uma pessoa na igreja, mas está difícil essa pessoa. Eu estou quase desistindo e dando um tchau para ela. Eu falei, meu irmão, não faz isso não. Porque quem tem o poder de transformar as pessoas é Deus. E nós temos que aprender que a igreja vai ter pessoas boas, pessoas ruins. Nós não podemos desistir das pessoas. Jesus nos ensina aqui que nós temos que aprender a ter tolerância. Por mais que a igreja seja uma igreja bíblica, que prega a palavra de Deus, que tenha disciplina, mas isso não significa que a igreja não vai ter a presença do joio também. Porque nós não podemos julgar as pessoas pela aparência, porque Deus vê o coração de cada um. E nós temos que aprender a ter paciência com as pessoas. Eu já vi em igreja que quando começa a aparecer as crianças, pastor, o adulto fica incomodado na hora do culto, fica beliscando as crianças. Aí eu te pergunto, como é que essas crianças vão querer ir para a igreja? Né? E os adultos ficam sérios, ficam dizendo, não, mas esses meninos são encapetados. Né? Eu já vi crente nas nossas igrejas dizer isso. Não, mas a igreja não pode ter muita criança não, porque senão vai virar bagunça. Não, eu queria que a igreja tivesse abarrotada de criança, porque é delas que vem o perfeito louvor, queridos.
Amém. Jesus falou isso. Glória a Deus. Aí quando a gente fica preocupado com ordem de culto, que não pode fazer barulho, irmão, isso é religião. Cuidado, religião mata. Mas a graça de Deus, ela traz libertação, ela traz liberdade nos nossos corações. A igreja tem que ser um ambiente onde nós possamos cultuar Deus com alegria, nós possamos ver crianças na presença de Jesus. Jesus uma vez chamou uma criança e colocou no colo dele e disse: aquele que quiser entrar no reino do céu tem que ser como? Tem que ser semelhante a uma criança. Não naquela tradução, viu, pastor, aqui, né? Como se toda criança já fosse salva, né? Eu não gosto dessa tradução, não. Mas todo ser humano, para entrar no reino do céu, tem que se tornar como uma criança, que reconhece a dependência do Pai, né? E que é simples, vulgar, comum. Deus escolhe as coisas fracas, as desprezíveis desse mundo, para envergonhar aqueles que se acham que são melhores do que os outros. E Santo Agostinho, comentando sobre essa parábola, ele observa que no sentido de que muitos que a princípio eram joio puro, eles acabam se tornando um bom trigo. E se desde o início eles não são tolerados pacientemente, apesar de sua maldade, eles não têm a possibilidade dessa mudança louvável. Eu creio que ele leu João Crisóstomo, né, que foi um outro grande pregador na patrística, que disse: do joio mesmo é provável que muitos mudem e se tornem trigo. Portanto, se os arrancar de antemão, prejudica-se o que há de se tornar trigo, matando alguns, nos quais ainda há espaço para mudança e melhoria. Eu queria que você pensasse, você que faz parte dessa igreja, quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas pessoas não poderiam estar aqui hoje? Talvez por conta de algumas atitudes que foram tomadas no passado, por não ter tolerância religiosa. Essas pessoas poderiam estar aqui. Na nossa vida também, querido, porque às vezes no nosso coração existe mal, e Deus ele pode transformar esse mal em bem, se nós reconhecermos que nós precisamos ser tratados por Ele. Deus é capaz de mudar, assim como mudou a minha vida, em muitas áreas que eu precisava reconhecer. E como o meu casamento me ajudou, né? Quem é casado sabe disso, né? Como que um ajuda o outro, né? A reconhecer suas imperfeições, as suas falhas. Como eu já fui irado na minha vida. Vocês veem, às vezes vocês podem me ver achar que eu sou um camarada assim, muito, né, sossegado, calmo, né? Mas nós precisamos atentar para essa realidade que Deus é capaz de nos mudar. Em Lucas 22, 31, Jesus disse para Pedro que o diabo queria pedir para peneiná-lo como trigo. Jesus falou a Pedro que ele era trigo, e como tal seria peneirado por Satanás, e nesse peneirar a palha ou o joio desaparecem. Nós temos razões para examinar o campo do nosso coração e descobrir se o inimigo tem semeado algum joio. Será que Deus tem tido mais espaço no seu coração do que o inimigo? Ele está entendendo, né? É verdade. Deus disse também: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse sem saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Lá em Mateus 3 também diz que a palha do trigo vai ser separada para ser queimada.
assim como o joio. Ele vai ser arrancado na colheita e vai ser separado para ser queimado. Até eu fiquei lembrando, né, de algumas situações, quando eu viajo, eu vejo fogo pela estrada, aquele carro em seco, né, e às vezes começa um incêndio, né, alguma coisa inflamável, né, começou aquele incêndio. Quero dizer uma coisa, o inferno não vai precisar de material inflamável, porque o próprio inferno diz que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem falado acerca de nós. Não tenha desânimo na sua vida se você vê algumas coisas que precisam ser transformadas, como eu vi um dia. E eu não poderia arrancar aquilo da minha vida de qualquer maneira, porque senão ia estragar o trigo também. Se eu estou aqui hoje, falando com vocês, até eu acho que foi a Mira que orou, né? Também no início ali, sobre alguém que a convidou. Eu me lembro de uma pessoa que me evangelizou, que ele foi um dia me buscar em casa, porque eu não queria ir na igreja, porque eu tinha tido problemas familiares. Mas alguém insistiu comigo, e eu louvo a Deus, né, pela persistência de alguém que me amou e se importou com a minha vida. A igreja precisa ter pessoas que se importam com as outras pessoas. Eu tenho dito, viu, pastor, que eu tenho tido vontade de ouvir testemunho de salvação, porque os crentes gostam de falar muito de testemunho de que eu recebi uma promoção no emprego, né? Eu até já fui vacinado pela Covid, né? Ontem mesmo eu fui vacinado, né? E eu até queria até escolher a vacina, viu, pastor? Até passou no meu coração, eu queria até escolher o tipo da vacina, mas eu falei, eu não vou preocupar com isso, porque está nas mãos de Deus, né? E aí quando eu vi o frasquinho, né, de vacina, tá bom, essa não vai me dar uma reação como eu tenho ouvido, né? Então eu louvo a Deus, porque até nas pequenas coisas, né, quando você confia em Deus, entrega para Ele, você descansa, Deus está no controle, queridos. Amém. Não há necessidade de nós ficarmos ansiosos e preocupados com aquilo que vai nos acontecer, porque está nas mãos de Deus. E assim a sua vida, se a sua vida está nas mãos de Deus, creia que Ele tem um propósito para transformar a sua vida, para abençoar as outras pessoas. A bênção de Deus em Abraão é que todas as famílias da terra fossem abençoadas, que a sua família seja abençoada. E a igreja precisa de famílias abençoadas para abençoar outras famílias que estão nessa cidade, né? E Deus tem muitas pessoas ainda para serem alcançadas através do seu testemunho, através da sua obediência ao Evangelho, tá? Eu queria agradecer, viu, pastor Leandro, tá, por ter compartilhado essa mensagem com vocês hoje de manhã. Vou pedir que vocês se levantem, vamos orar nesse momento. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, com números de mortes cada dia mais crescente, mas nós temos motivo para celebrar, queridos, porque mesmo nesse cenário de morte, né, às vezes nós ficamos tristes e desanimados, mas hoje nós temos motivo para celebrar a Deus, né? Nós temos motivo de celebrar a vida dessa igreja. Amém. Por você estar aqui, né, nós temos motivo para agradecer a Deus, porque a nossa vida está nas mãos dele, para que ele faça segundo a vontade dele. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã por ouvirmos a sua palavra, ó Deus, e como ela nos ensina como vivermos nesse mundo. E saber, Pai, que mesmo com a presença do joio crescendo no meio do trigo, competindo com os nutrientes que o trigo extrai da terra, mas nós sabemos, ó Pai, que nós estamos plantados pela Tua boca. Amém. E na Sua igreja nós estamos enfileirados como uma plantação de trigo, esperando, ó Pai, por essa colheita.
E nós queremos continuar firmes nesse propósito que nós temos aprendido do que é ser igreja, a sua verdadeira igreja, que tenhamos, ó Pai, um coração paciente para com aqueles que precisam ser transformados, para que não estraguemos o verdadeiro trigo, porque só o Senhor é capaz de transformar o mal em bem. E cremos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu te louvo por cada irmão que está firme, ó Deus, nessa igreja. Amém. E por aqueles que estão também vivendo em outros lugares, que o Senhor continue nos abençoando, trazendo crescimento espiritual. E se porventura tem desviados, ó Pai, que estão vivendo nessa cidade, nós queremos orar pela vida deles. Amém. Para que o coração deles sejam atraídos, ó Pai, para reconhecer a necessidade de que necessitam experimentar essa mudança, essa transformação em seus corações. Obrigado pela presença do Teu Espírito, que o Senhor continue falando conosco. Nós queremos ouvir, Pai, o que o Senhor tem para nos ensinar. Nós queremos compreender, ó Deus, o verdadeiro sentido das Suas palavras, porque nós queremos obedecer como filhos amados do Senhor, Pai. Eu quero orar por essa igreja, que ela possa experimentar novos dias, ó Deus, de crescimento, numérico também, porque não há contradição entre a qualidade e o crescimento, porque a boa semente produz muito fruto. Amém. A boa semente produz uma boa colheita. E nós, como sementes, ó Pai, nas Tuas mãos, nós queremos, ó Deus, produzir em abundância, Pai, no Teu reino. Tudo que fizermos, nós queremos fazer, ó Deus, com alegria, com verdadeira motivação, para que a Sua glória possa resplandecer, ó Deus, de forma crescente, ó Deus, enquanto vivemos nesse mundo. Nos ajude a aproveitar cada momento para a nossa vida, para que possamos, ó Deus, ser a expressão do corpo de Cristo, a Sua igreja. Nós te agradecemos pela comunhão que tivemos hoje de manhã, através da ceia. Mesmo sendo simbólico, Pai, nós cremos que obedecer aos Teus mandamentos, isso implica, ó Deus, em declarar que nós o amamos, mesmo que não vejamos, mas nós o amamos, e o nosso coração se enche de gozo, Pai, e de contentamento. Em nome de Cristo eu quero te louvar, Pai, nessa manhã. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui nesta manhã, olhando aqui para a congregação. A gente vê que alguns irmãos não vieram, mas provavelmente estarão à noite, e alguns que estão aqui pela manhã talvez não venham à noite, mas eu convido que todos os que estão aqui estejam à noite e vamos orar para que os que não estiveram pela manhã estejam mais tarde. O nosso culto à noite será às 18 horas. Às 18 horas iniciaremos. Quero agradecer ao irmão Denis pela direção, o irmão Geraldo e o irmão Tarcísio por servirem à ceia, o grupo de louvor por nos ajudarem a louvar o Senhor
Que Deus abençoe a cada um. Nós estamos felizes pelos 55 anos da nossa igreja. E estamos felizes também porque tivemos a oportunidade de ouvir essa palavra que foi trazida pelo pastor Reginaldo, uma palavra que veio ao encontro do nosso coração. E à noite ele trará outra mensagem para nós, do culto da noite, e também vai ser uma bênção como foi esta. O tema da nossa comemoração está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, irmãos, sejamos firmes e constantes. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, cumprimentem-se na saída.